Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, licença. Olá, tudo bem? Graças a Deus. Prazer, Thiago. Regiane. Tudo bom? Posso sentar? Claro, senta. Desculpa ter entrado assim de repente. É que eu vim pra gravação de um programa, eu vi a movimentação, não conhecia direito e acabei entrando aqui. Tava meio perdido, mas tá certo. Você chegou no lugar certo. Ai, que bom. Eu sou a apresentadora do programa Revolução Jesus. Ai, que bacana, Seja bem-vindo. que bacana. Obrigado. Você faz o quê? Bom, eu sou escritor e eu tô aqui com uma proposta de um livro que eu lancei recentemente, Os Castos e os Gastos, né? Um livro que fala sobre a castidade e tal, e queria a oportunidade para estar mostrando um pouco do meu trabalho. Legal, parece ser interessante. Você é de onde? Eu sou natural do Paraná, mas atualmente estou morando aqui, né, no estado de São Paulo, até por conta dessa minha missão aqui, né? Entendi. Então, que bom. Mas fico feliz em te conhecer, viu? Também, prazer. Uma satisfação. Prazer. Nós somos muito simpáticos, né? Não sei se a gente teria muito jeito para a vida de ator e atriz, né, Regiane? Não, eu acho que não. Acho que a gente ia passar um pouquinho de fome. Um pouquinho de fome, até porque a gente precisou fazer isso 3 vezes aqui para dar certo. Revolução Jesus começando com tudo, claro, a gente interpretou a apresentação, mas a realidade do livro é real, literalmente. Na verdade, literalmente é real. É, gente, esse livro aqui que eu lancei, graças a Deus, e aproveito a oportunidade. Na verdade, a gente fez esse arranjo aqui da interpretação para poder falar do livro, né? Senão o diretor não ia deixar eu falar do livro, né? A gente precisa cavar um espaço, né? Você precisava cavar esse espaço para poder falar do seu Claro, livro, né? Tá aqui, ó, loja.cancionova.com. Bom, gente, mas o tema não é o meu livro, não. Fica tranquilo, fica calmo. Ele tá aqui para você adquirir. Mas, de fato, Regiane, quando a gente escreve um livro, por mais que você fale de qualquer tipo de assunto, você traz muito de você no livro, né? Sim, e eu não consigo fazer diferente. Então, nesse livro, como nos outros também que eu tenho, você coloca muito da sua vida, naquilo que você publica, naquilo que você faz, mas nós somos muito mais do que nós fazemos. Muito mais. E essa interpretação aqui foi para mostrar, né? Que muitas vezes a gente não sabe falar quem nós realmente somos, né? E quando alguém pergunta, quem é você? Nós costumamos dizer o que a gente faz, o que a gente tem, né? O que a gente aspira a ser, né? Mas, de fato, é um pouco complicado saber. É, porque é uma pergunta tão simples. Né? Quem é você? Quem é você? Mas a gente passa uma vida inteira tentando responder essa pergunta e, na verdade, não existe uma resposta pronta. É uma construção. Isso vai clareando. Por isso, quem sou eu? Queremos falar hoje aqui de identidade. Você tem clareza dela? Quem sabe em partes, mas totalmente você se conhece? Esse assunto que volta sempre, porque, como disse, é uma vida toda para a gente poder se conhecer. Isso mesmo, porque não é fácil, né? Às vezes a gente acaba assumindo, né, muitas situações, posturas que as pessoas vão colocando sobre a gente, né? Sim. Que a sociedade impõe. Então a gente fica nesse processo de tentar agradar as pessoas, tentar agradar a paz, a sociedade, e a gente acaba nos desfigurando, né? Sim. E a gente não sabe quem realmente somos. Por isso eu vou já pegar um gancho dessa frase conhecida de Santa Teresinha, que sacou e entendeu. Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Porque quando nós nos aproximamos daquele que é o autor de tudo, o criador de tudo, ele sabe de que matéria-prima eu e você somos feitos. Por isso, quanto mais nos distanciamos de Deus, mais nós nos confundimos em quem somos. Quanto mais eu me aproximo de Deus assim, Regiane, mais eu posso contemplar, contemplando Deus quem eu sou. Deus vai revelando quem eu sou de fato. Afinal de contas, nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Tem uma frase de Santo Agostinho que eu gosto muito e vai roteirizar este programa, posso dizer assim, que é: conhece-te, aceita-te e supera-te. Uau, então não sai daí. E será que o pessoal aí nas mídias, a gente lançou aí uma provocação sobre essa questão da identidade, quem realmente eu sou aí, que o pessoal está respondendo? Mas antes da gente trazer às pessoas as participações, tem um convidado muito especial, né, que vai estar conversando com a gente, né? Ele não está aqui presencialmente, né? Mas graças às novas tecnologias, ele vai estar conosco. Vamos chamá-lo? Então vamos conhecer ele primeiro e depois vem as respostas aí do pessoal. Isso vamos lá. Mesmo. Bem-vindo, olá! Meu nome é Fernando Rodrigues, eu sou da Comunidade Católica Nova Aliança, sou formador geral da comunidade e também cursei o curso de psicologia. Hoje eu faço pós-graduação em logoterapia. Valeu, Fernando, bem-vindo ao Revolução Jesus e vamos acompanhar aqui tudo aquilo que você tem a agregar nessa temática tão importante. Mas, Regiane, e agora o pessoal aí, como é que está reagindo? Isso mesmo, a enquete foi identidade. Por que é importante conhecer a si mesmo? A Isabela Cerqueira disse: verdade. E há pessoas que querem nos roubar. A única coisa que temos não vou saber. Let's.
escreveu: para ter intimidade com Deus, conhecer os seus limites e a si mesmo para evitar o pecado. Elaine Nani disse: é importante conhecer a si mesmo, para que você não seja manipulado por outras pessoas. A concordância nas respostas, né? Sim. Todo mundo afirma que é importante se conhecer, cada um com a sua justificativa, com o seu ponto de vista. Mas reconhecem, né, que é importante. Sim, e por isso que o Fernando vai ajudar a responder agora. Ele que é da comunidade, como já disse, né, Nova Aliança, uma comunidade tão próxima à nossa, né, que ministram encontros fantásticos, inclusive a Regiane já participou, né, Regiane? Já fica aí a dica para você também participar num dos encontros dele, né? Só buscar aí no Google Comunidade Nova Aliança, eles têm vários retiros, né, que é sobre a identidade de filho amado de Deus, né, de você recuperar essa identidade, né? E é fantástico os encontros deles, e eles trabalham muito isso, né? Essa parte de autoconhecimento, porque, como você disse no início, né? Quanto mais perto de Deus, mais eu me conheço. Então vamos lá, Fernando. Qual é a importância? Por que é tão necessário nós nos conhecermos? Num caminho de autoconhecimento e de descoberta de si, é muito importante nós descobrirmos quem somos. E aí você pode perguntar assim, mas por que de tanta necessidade de descobrir quem somos? Porque a recusa de nós mesmos, da nossa essência, ela pode perturbar gravemente a nossa existência. Não sermos quem devemos ser, ou não ser aquilo que somos de fato, pode trazer muitas consequências, inclusive para a nossa missão de vida. Até porque, se você for olhar bem, ninguém jamais poderá ser você. E se eu não aceito o meu eu, a minha missão, eu posso perder o sentido de ser eu mesmo. Essa é uma grande problemática de quem não se conhece, porque pode perder com isso até mesmo sua própria identidade e passar a viver uma outra missão, e talvez uma missão mais dura e ainda mais pesada do que aquela que você é chamado a viver. Daí a importância de eu ser eu mesmo, de ser quem eu sou. O grande teórico da logoterapia, Viktor Frankl, ele fala assim: o vazio é a própria pessoa quem cria. Por quê? Pela sua falta de entendimento da sua vocação, da sua missão, de quem você é como pessoa. E quando eu não entendo a minha vocação, eu não entendo o porquê de existir, há um perigo de eu me misturar com outra pessoa ou com outra personalidade e acabar me perdendo de quem eu sou. E me pega, pessoalmente como pessoa, a sensação de ter chegado até mesmo o fim da minha vida e perceber que eu não fui quem eu deveria ser. Eu acho que deveria também ser um questionamento seu. Já pensou ter que se tornar aquilo que os outros querem que você seja, ou até mesmo fazer somente aquilo que as pessoas acham que você deveria fazer e não fazer aquela que é a sua missão, aquilo que você é chamado a ser? Regiane, uma coisa muito interessante que ele falou dessa questão de estar perdido, né? Quando a gente está perdido em si mesmo, quando a gente não consegue reconhecer, a gente acaba fazendo escolhas erradas mesmo porque eu não sei quem eu sou, não tenho posse de mim, né? E literalmente quantas vezes a gente vê a gente mesmo, a começar do Thiago aqui, se encontra perdido, e quantos jovens aí na vida literalmente não sabendo por onde ir, porque quando a gente está perdido você fica sem rumo. Você fica sem rumo. E aí as pessoas podem te levar para onde elas querem, facilmente, né? influenciável, já que né? você não sabe para onde quer ir, você pode ser levado para qualquer lugar. E isso que também me chamou a atenção no vídeo, quando ele disse, né? Se a gente não sabe quem a gente fica sendo aquilo que as outras pessoas acham. Fato é. E quantas vezes a gente busca essa afirmação nos outros, né? A gente pergunta, tipo assim, para os nossos amigos, né? O que você acha que eu sou? E aí acaba assumindo aquilo, porque também eles podem te conhecer e te dizer realmente quem você é, te ajudarem nesse processo de autoconhecimento, mas também eles podem dizer o que querem e você aceitar e recolher aquilo como verdade, né? E acabar, tipo assim... Você não tem segurança de si, né? E tudo que os outros dizem, você vai absorvendo. Mas com os pés bem no chão. Uma coisa que eu, lhe repito, já vivi, porque a gente tá falando de gente, a gente também sente. Mas é que muitas vezes, quando a gente vai descobrindo essas verdades, que nem sempre são agradáveis, porque a gente se depara com coisas que nos assustam, né? Com reações que nós temos, com sentimentos, com marcas. Nem sempre é fácil aceitar tudo isso. Por isso que às vezes a tendência nossa é querer fugir. É querer sair correndo e dizer, não quero sair
saber, é melhor ficar na ignorância. Mas essa fuga é ilusória, porque hora ou outra, tudo isso vem à tona de alguma forma. Isso mesmo, isso acontece muito porque a gente quer sempre ser o filho bonito, né? É. A gente quer agradar os pais, então a gente acaba fazendo, né, conforme sendo aquele filho que o pai sempre sonhou. Né? E aí, quando a gente tenta descobrir nesse processo, né, de quem somos e a gente encontra as nossas fraquezas, Assusta. então é um processo dolorido, Assusta. né? Fernando, o que fazer para a gente viver essa autoaceitação com tudo que comporta o nosso ser, com tudo aquilo que comporta a nossa identidade? É lógico que nesse processo de conhecer a si mesmo e esse processo de autoconhecimento, de aceitação de si, ele não é um jardim florido. Nós também, por vezes, podemos encontrar nesse processo de conhecimento dores, mas elas são importantes também para serem curadas. E até necessário que nós deixemos a dor falar, porque é preciso que a dor fale tudo o que o nosso não-eu está reclamando. Ele está só pedindo o direito de ser quem somos. Só que ser quem somos também embute não só grandes coisas, grandes valores ou grandes virtudes. Tem também as nossas fraquezas, tem também os nossos limites. E a gente só precisa ficar atento um pouco, porque o que eu sinto diante da minha pessoa não é o que eu sou, porque o que eu sinto está fundamentado muitas vezes naquilo que eu posso dar, e nem sempre a gente consegue oferecer muita coisa, mas quem eu sou está fundamentado naquilo que eu sou de fato, naquilo que eu fui criado. Nessa busca pela própria identidade, nós encontramos fraquezas no caminho, isso é verdade, mas os limites dizem do que eu faço, mas eles não dizem de quem eu sou. Essa é uma grande diferença. O processo de aceitação, portanto, de quem eu sou, passa por um plano original, inclusive escrito no coração humano pelo próprio Deus. Mas também é um processo humano. Há a necessidade de uma justa estima de si. Quando se fala em justa estima de si, não se fala de estar acima dos outros ou estar abaixo dos outros, mas estar ciente, estar em paz consigo mesmo, porque quem não está em paz consigo, geralmente está em guerra com o outro. A consciência dos próprios limites é necessário, mas tendo a consciência também do imenso valor que tem. Uma grande santa, Santa Teresinha do Menino Jesus, dizia: eu sou o que Deus pensa de mim. Não se equivoque. Você é mais do que imagina ser. Uau, dá até um frio na barriga, né? Ainda bem que ele falou que é um processo, né? Então, sempre quando a gente diz um processo, a gente sabe que não é algo automático, né? O negócio... Literalmente processual, leva né? tempo, Gradativo, né? E leva tempo. Leva Não é tempo. de uma hora para outra. A Ziza, que tem aquela música, né? Que fala assim, né? Trabalhar consigo mesmo é um trabalho de artesão, né? Porque, tipo assim, precisa ser aos pouquinhos, né? Sim. É o artista, né? É que o vai artista. talhando, que vai devolvendo. Isso E depois a gente vai, no próximo bloco, contar com a participação de alguém que vai nos ajudar muito a entender isso. Né? Vamos fazer um suspensezinho assim. Mas é um conceito que eu acabo tendo de que, por vezes, é tirar excessos. Não é acrescentar nada, mas é tanto excesso que a gente vai tendo, né? Que é preciso fazer um processo ali de retirada para que a gente vá tendo clareza de quem nós somos. E uma coisa muito interessante que ele falou ali no vídeo, ele falou que quando a gente se encontra com com as nossas fraquezas, né, a gente também precisa também reconhecer os nossos valores, porque também a gente não é só fraqueza. Claro, isso. Né? Nesse processo de autoconhecimento é importante a gente reconhecer as nossas fraquezas, mas não ficar focado nelas, né? Também reconhecer o nosso valor, ter essa estima, né, por si mesmo. Senão a gente vai de um extremo para o outro, né? Mas também aí tem o cuidado, né? Não é só também ver só as qualidades e achar que a gente é a última Coca-Cola do mundo. Não é bem assim, não é por aí. Não é bem assim, né? Temos as duas coisas. Duas coisas. Né? As fraquezas e as nossas riquezas. Beleza, então a fraqueza bateu na porta. Eu percebi que eu tenho fraqueza, ela tá aqui, ela se apresentou. Como é que eu supero essas fraquezas? Exatamente. A gente vai para a terceira parte da frase, né, de Santo Agostinho. Supera-te. E aí? E aí, Fernando? Diz pra gente. E aí você pode me perguntar assim: se na busca de ser quem eu sou, eu encontro fraquezas, como posso superar tais fraquezas, tais limites de quem eu sou?
para isso não existe uma fórmula mágica, é lógico. A primeira coisa que você tem que entender é que precisa um caminho a percorrer. O primeiro caminho a se percorrer é o caminho da justa estima de si. Você não está nem acima dos outros e você também não está abaixo dos outros. Mas você tem a certeza de que mesmo fraco você é amado. A segunda posição a se tomar diante da vida é descobrir que a maior fraqueza de uma pessoa pode ser a desistência que ela faça de si mesmo. Ou seja, só porque se percebeu limitado, começar a desistir de si. É bom você ter uma máxima: é proibido ser menos do que você é. Sabe por quê? Porque você tem muito a oferecer e você pode ser o melhor daquilo que você é. Saiba disso. Todos os dias, ninguém poderá te impedir dessa realidade, porque a sua vida está nas suas mãos e também nas mãos de Deus. O terceiro passo seria apaixonar-se pelo âmago do seu ser, ou seja, descobrir que você é amado mesmo com suas misérias e mesmo com suas fraquezas. Nada muda com relação a isso. Você é amado. E também enxergar a fraqueza como um trampolim, como um degrau, um lugar onde eu posso ir além. Como diz até mesmo um livro, a arte de aproveitar as próprias faltas, as próprias fraquezas, as próprias limitações. Mas um passo importantíssimo é curar-se da cegueira e da surdez existencial. Por quê? Porque é curar-se do vazio que te impede de ouvir que você, apesar de ter tensões, apesar de ter limitações, mas você, sendo um ser fraco, é uma pessoa muito amada, especialmente por Deus. Ser fraco faz parte do humano, nunca esqueça disso. Ser fraco não é limitar-se. Limitação é o que eu faço com essa fraqueza. Mas perseverar na busca de um ideal, ou seja, de buscar ser o melhor daquilo que se é uma missão. Talvez essa seja a sua grande missão. Você tem essa missão de buscar ser aquilo melhor do que você pode ser. Porque em Deus você será capaz. E você tem uma missão a realizar. Você não veio nesse mundo sem uma missão. Saiba disso. Seja você e cumpra a sua missão. E você será feliz existencialmente. Ufa, a gente até respira tranquilamente, aliviado, né? Aliviado, porque saber que as fraquezas todos nós temos e muitas vezes a gente luta uma vida inteira para escondê-las. Sim, E de repente elas são uma força dentro de nós. A gente gasta tanta energia, né, para esconder as fraquezas, sendo que, como eu lhe disse, ela pode ser um trampolim. Vamos tirar bom proveito delas, Sim, né? Como aquela exatamente. frase conhecida por muitos de um filósofo francês: o agir segue o ser. Então, O agir segue o ser, né, o meu exatamente. ser vai refletir nas minhas ações. Até Bom, a Flá Aparecida, ela disse aqui, ó: quando nos conhecemos, lidamos melhor com as nossas fraquezas. E a Marília Gimenez também, ela disse, ó: conhecimento de Deus está intimamente ligado ao conhecimento de si mesmo. boa, então não sai daí, o intervalo é rápido e a gente já volta com ele, o nosso convidado, que vai ajudar a gente vai nos ajudar a mergulhar em cheio nessa temática aí. É rapidinho, a gente tá de volta. Identidade, quem sou eu? Eis a questão que nós estamos procurando nesse programa, refletir sobre ela e encontrar algumas respostas, algumas luzes, para me ajudar primeiramente, claro que sou o primeiro necessitado, te ajudar, né, Regiane? Isso mesmo. E ajudar você que tá nessa caminhada de se descobrir, de querer se encontrar, para poder também fazer escolhas acertadas aí na sua vida. Mas antes do nosso convidado adentrar aqui os estúdios, queremos deixar para vocês algumas dicas. E a primeira sou eu quem dou aqui para você. O livro do Helenildo, Ser Humano, Obra-Prima nas Mãos de Deus. Entenda por que a vida é sagrada. Um livro que vai nos ajudar a clarear ainda mais a questão do valor da vida, tá bom? loja.cancionova.com para você poder adquirir esse livro. Já aproveito e faço uma dobradinha aqui que eu falei no início, mas a gente aproveita, que eu tenho vergonha de falar do meu próprio livro. Não, vai lá. Os Caços e os Gastos, descubra o valor e as perdas da castidade. Também você encontra em loja.cancionova.com. Isso mesmo, essa já dobradinha que você tá nessa vibe de dicas, também tem esse vestido. Pronto, Olha, desfila aqui então, Regiane, vai. super modesto, tá vendo?
Pode entrar lá em loja.Canção Nova. Gente, tá muito calor, né? A gente precisa tomar água. Então, gente, água Canção Nova. aguacançãonova.com. Então vamos lá, oferecer uma água pro nosso convidado que vai chegar já aqui, né? Não sei se ganhou, mas senão vem pra cá. Adriano Gonçalves. Bem conhecido aqui, né? Pelos revolucionários. Bem-vindo, brother. Seja bem-vindo. Que bom, assim seja. Sempre será a sua casa, né? Sempre será. Adriano, sua presença aqui sempre nos ajuda e colabora demais, né? Primeiro porque, claro, você tem uma história com revolução, a gente sempre vai salientar isso. Me chamar de velho. Nunca. Durante e depois do programa. Ancião, né? Experiente. É, quase um mestre pra gente. Bacana. Vamos lá. Mas a vibe do momento é identidade, Adriano. E a gente aqui no primeiro bloco já, né, trouxe as participações do Fernando, que nos ajudou a entender um pouco dessa importância de se conhecer. Agora, eu penso que a identidade, né, ela é composta aí de vários elementos de uma pessoa, né? Não é uma coisa tão simplória de se entender. O que faz parte da constituição da identidade do ser? É algo bem complexo, assim, de uma definição rápida, mas para a gente entender de maneira prática, né? Identidade é aquilo que aparece, né? Vocês, como tema do programa, falaram. Identidade, quem eu sou? Identidade é essa resposta, né, do que é aquilo, né? Quem é aquilo, né? Quem é aquele? Quem é aquela? A gente poderia pensar aí uma identidade ontológica, né? Ou seja, ser pessoa. Certo. Eu tenho a identidade de pessoa, né? Essa cadeira, ela tem a identidade de ser cadeira, né? A câmera tem a identidade de ser câmera. Algo ontológico, que diz desse ser, né? A gente teria aí uma identidade histórica também, né? Que vai se traçando ao decorrer do tempo, né? Eu fui bebê, eu fui criança, agora eu sou um adulto, né? Um jovem adulto. Jovem adulto. Né? Um adulto jovem, ou beirando ali a meia-idade, faltam 5 anos ainda, né? Mas eu poderia falar de uma identidade cultural, né? Sou mineiro, trago esse jeito de se colocar no mundo. Então, identidade é isso. E a gente precisa distinguir bem, né? Porque a gente usa identidade para qualquer coisa. Então, a gente precisa distinguir identidade de personalidade. Ah, então tem diferença aí. Isso é bem Total, importante né? dizer. A identidade, ela responde a quem é aquele, né? Então, quem é? É o Tiago. Ele é paranaense, né? Ele tem os olhos verdes. Estou dizendo daquilo que eu vejo, né? A personalidade, ela é algo muito mais profundo, que diz a maneira com que esta pessoa, ela vai se relacionando, seus conteúdos internos, suas emoções, seus sentimentos, sua vontade, sua inteligência, seu coração, de acordo com o ambiente, de acordo com aquilo que vai acontecendo com ela. Então, eu posso dizer que a personalidade, ela está sempre em construção. É como se fosse uma árvore, né? Que vai crescendo, que vai tendo frutos, que depois passa por estações, né? Então, a personalidade, ela é como este ser se relaciona. E é uma vida toda, Adriano. Sim. Mas existem fases que isso é mais forte ou não? A personalidade, ela A vai... personalidade, várias teorias, né? Cada uma vai dizer, né, de uma forma. A gente poderia ter uma teoria da personalidade freudiana, que vai falar que essa personalidade vai se formar ali até os 12 anos e depois ela só vai se aperfeiçoando. A gente poderia falar de uma personalidade numa linha mais analítica, né, do Jung, que fala que depois dos 40 ainda está se formando. Eu gosto de pensar a personalidade como esse script, né? Essa biografia que a gente vai escrevendo no decorrer da nossa história, né? Então, assim, quando eu apresentava o programa, a minha personalidade, ela se mostrava de uma forma. Certo. A partir da idade que eu estava, a partir dos relacionamentos que eu tinha, né? Tudo isso Até vi influencia. ali, ó, Agora e Para Sempre, já foi um livro da minha personalidade de casado. Antes de Calça Jeans, uma personalidade a partir do primeiro livro que eu escrevi. Sim. Então, eu revelei algo de mim a partir daquele momento biográfico da minha vida. Então, a personalidade, ela vai se formando de uma maneira muito vegetal, no sentido que ela vai crescendo, ela vai se expandindo, né? A personalidade pode adoecer, Olha né? que interessante. Então eu posso ter transtornos da personalidade. E tudo isso vai afetando. Com certeza. Desdobrando aí um pouco, Adriano, né? Claro que é o mundo, a gente gastaria programas e programas aqui pra falar Nossa. sobre. Mas focando um pouco na realidade dos temperamentos. Já muito se falou. Aí já é outra coisa. Aí já estamos virando a página aqui, né? Nossa. Dentro da identidade. É uma Temperamentos. caixinha assim, sabe aquelas matrioscas, aquelas bonecas russas que você vai tirando? É bem Vai isso. saindo, é por peraí, causa da complexidade isso que nós somos, então, né? antes da gente entrar nos temperamentos, o Fernando falava muito sobre identidade e sobre missão.
Aí eu queria que você falasse sobre essa relação. A minha missão está na minha identidade, ou a partir que eu vou desenvolvendo a minha personalidade, eu vou encontrando a minha missão. Como que acontece esse processo para eu poder descobrir qual é a missão da Regiane? Aí tá tudo bem entrelaçado, né? Mas aí você viu como que é delicado? Você já colocou identidade, já colocou personalidade, você já colocou missão, né? Eu acho que eu prefiro a palavra vocação, né? A pessoa, ela é chamada a algo, né? Ela é questionada, a existência dela pede uma resposta frente à vida, né? E essa resposta, ela vai ser dada, sim, a partir de uma articulação desta identidade, de quem eu sou, por exemplo, que estamos num programa religioso. Há em você uma identidade ontológica que te define. Regiane, filha de Deus, né? Consagrada à canção nova, entende? Então você vai mostrar a tua vocação, esse para que você veio ao mundo a partir da articulação disso tudo. E também vai estar imprimindo a tua personalidade na tua missão. Entendi. Então, não tem como eu falar, a personalidade vai definir a missão e a missão vai definir a personalidade. Tá tudo muito entrelaçado, né? E eu preciso fazer tudo disso uma articulação. E mais, né? Você vai ter uma vocação, só que você é preso às circunstâncias, né? Talvez você só está apresentando esse programa porque você está na circunstância de estar na Canção Nova. Sim. Entende? Sim, talvez se sair da Canção Nova, você talvez não vai apresentar mais programa. Então, esse chamado, essa missão de estar aqui, ela está articulada com esse momento biográfico da tua vida. Entendi. Senão vai dando um peso muito grande, né? Nossa. Aí vai ficando um fardo. E agora sim, do temperamento. Beleza. É uma coisa que vai sendo construída, porque ó, agora eu vou falar tudo que eu já ouvi. Tudo não, que eu já ouvi, né? Fala tudo. Vamos e a gente vai tentando. Meu Deus. Vai lá. Eu já ouvi, não, nós nascemos com temperamento, ele permanece, uma coisa que nos foi herdado, nós herdamos ele e tudo mais. Diferente da personalidade que vai sendo construída, mas o temperamento vai sendo desenvolvido, porque desde pequeno, você já vê a criança, você já consegue perceber traços de um temperamento que depois vai amadurecendo, é isso mesmo? Boa. O temperamento, ele é um caráter inato. Então, assim, acontece o processo da fecundação, tem ali a alma, você depois, né, não se sabe bem, assim, quando que acontece o temperamento, mas já vem impresso naquele ser, né? Então, houve a fecundação, a alma, temperamento. Ele é inato, né? Eu estou aqui com o livro do Ítalo, Dr. Ítalo Marcilli, psiquiatra do Rio de Janeiro. É uma atualização muito bacana de temperamentos, porque essa matéria, temperamentos, ela ficou, né, no passado, depois saiu de moda, aí tivemos outras coisas, agora ela voltou. E nessa roupagem muito bacana, eu super indico, né, este livro. E o Dr. Ítalo, ele fala assim, para entender bem o temperamento é algo inato, né? Você nasce, né, com ele, e é uma estrutura mineral. Ou seja, dá chão, né, para a maneira de você se relacionar com o mundo. Então, assim, o temperamento, né, temos aí os grandes 4 temperamentos, sanguíneo, melancólico, fleumático e colérico. Essa estrutura mineral é a maneira com que todas as articulações interiores e exteriores se darão. Aí uma sacada, porque há uma teoria que diz de temperamento dominante, né, e mais recessivo, um pouco mais leve. Então, teria 2 temperamentos. Eu sou melancólico com uma mistura de sanguíneo. Porque não que prevalecia. Não, isso não dá. Isso aí, antropologicamente, é inconcebível. Porque como que eu vou falar que aquela alma tem hora que ela tem um chão, né, melancólico, tem hora que ela tem um chão colérico? Até falo que não, você tem os 4 temperamentos, mas um prevalece. Não. Você tem uma maneira de se relacionar, é este o teu chão. E a partir dessas experiências que vão acontecendo, o temperamento ele vai atuando. Então ele é né? Então eu sou melancólico. Porém, não existe um tipo de melancólico. Né? E aí é interessante. Posso explicar rapidamente? Claro. Vamos lá, vamos pensar assim também da definição dele, né? Se é uma estrutura mineral, a gente pensa nos 4 elementos aí, os grandes 4 elementos: terra, ar, água e fogo, né? Então, por exemplo, há estruturas psíquicas, há estruturas, né, da pessoa humana que elas se comportam de uma maneira muito mais expansiva, né? E o que é expansivo? É aquilo que é quente, né? Por exemplo, agora, né, se a gente colocar fogo em água, tende a se expandir, né? Então temos o quente. 2 temperamentos que são quentes: colérico e sanguíneo. Beleza? Porém, eu tenho o fogo como um elemento principal. Ele expande,
né? Ele é diretivo. Então, esse temperamento é o colérico, que ao mesmo tempo que ele é quente, o fogo é o quê? Seco. Então, pensa uma cruz, né? Eu tenho o quente, o frio, o seco e o úmido. Então, o colérico, ele é uma estrutura mineral, né? É quente e seca, né? E é bem isso mesmo. O que é uma coisa seca? É uma coisa que não consegue muito envolver. Agora, o sanguíneo, que é ar, ele é quente, mas úmido. Por isso, uma pessoa, por exemplo, sanguínea, elas se relacionam muito bem através da fala. Porque a fala, o que ela faz? Ela envolve. Por exemplo, para falar, o que está saindo aqui? O som, mas sai ar quente. Gente, olha que analogia bacana, então, por né? isso, para entender um sanguíneo, eu preciso entender que ele precisa falar. Sim. Entendeu? Ele se entende falando, né? Agora imagina para um melancólico, né? Ele é outra estrutura, mas vamos falar das estruturas lá de cima. O colérico, ele já é fogo. Então ele vai... O que é o fogo, gente? O fogo, ele chega e ele domina tudo, não é verdade? Sim. Só que um fogo que não é controlado, ele se torna destruidor. Agora, um fogo controlado, ele consegue convocar a liderança. Ele é um líder nato. Então, o colérico, ele vai ocupar funções bem diretivas, bem de liderança. Só que ele precisa controlar, né, bem esse ímpeto que ele traz. Beleza, falei dos temperamentos lá de cima. Vamos falar do lado de baixo. Certo. Só então pra gente recapitular, pra quem sabe, muita gente pode ser a primeira vez que esteja ouvindo com clareza sobre temperamento. Então, você falou aqui de colérico, sanguíneo, melancólico... E fleumático. Beleza. Então, os de cima. Colérico é fogo, fogo é quente e seco. Do lado de cá eu tenho sanguíneo, que é quente e é úmido. E embaixo vou ter os temperamentos mais frios. E o que é o frio? O frio, ele é contração. Então, o fleumático e o melancólico são estruturas frias. Mas, por exemplo, o melancólico, ele é frio e seco. É a terra. E é interessante que o melancólico, a estrutura psíquica dele é de dar segurança para a realidade acontecer. Então, dentro, por exemplo, de um trabalho em equipe, dentro de um relacionamento, o melancólico ele vai ser aquela pessoa que porta uma estrutura que oferece uma certa segurança. Alguns falam que ele é rígido. Né? Ele é metódico, mas é porque... Ele só vê um negativo. Só vê um negativo. Mas na verdade, ele tá vendo o todo, né? Ele consegue ver o todo. E aí ele concentra. É só você perceber a terra. Você joga, ela tende a concentrar. O fleumático, ele é água, que é fria e úmida. E o que o fleumático, o que a água faz, gente? Ela contorna tudo, né? Contorna. Um fleumático numa reunião estressante é maravilhoso, porque o colérico já deu no sanguíneo, o melancólico tá chorando. E aí entra o fleumático nessa hora e fala, calma, gente, vamos ver dessa forma, vamos pensar assim. Né? Então, assim, é uma definição bacana os temperamentos. Muito bom pra entender. Nesse livro ele aprofunda bastante, né? E é interessante que a gente precisa entender que os temperamentos, eles não têm... vamos falar de coisas boas e coisas ruins. É um jeito de se colocar no mundo, né? Aquilo que são inclinações ruins, precisa de um processo de jogar o vetor para cima, para o bem. Então, Adriano, esse acho que eu quero conceito água Canção que a gente Nova. diz, que é água Sim, Canção Nova, aqui, ó. aceita aí, ó. Água Canção Nova, aproveita aí, gente, água.cançãonova.com. Então, essa definição de que no temperamento tem seus pontos negativos e positivos, isso é certo se dizer? Eu acho que pontos, né, de forças e de fraquezas. Já muda. Aquilo que é força, eu potencializo. Aquilo que é fraqueza, eu jogo luz. É meio que aquela dicotomia de sombra e luz. O problema de muitos religiosos é que quer tirar tudo que é sombra. Vamos acabar, vamos curar, vamos libertar, tarará. Gente, isso daí é efeito vulcão. É constituição da pessoa humana. Sabe, questão de pecado original, tendência pro bem e pro mal? Tá ali. Então, diante das fraquezas, eu jogo luz. Diante da sombra, eu jogo luz. Entende? Eu potencializo. Por exemplo, se o melancólico ele tende, né, essa questão um pouco mais padronizada, que tende a uma rigidez, eu saco nessa hora e eu relaxo, eu me beneficio, por exemplo, com o sanguíneo. Olha que combinação fantástica. Eu e minha esposa, ela é sanguínea. Entende? Então, assim, eu acordo, eu tenho a previsibilidade do meu dia. Eu vou
Por exemplo, hoje eu acordei, eu falei, vou à missa mais cedo, né? Porque eu vou ter que chegar mais cedo para poder ficar com a minha filha, para minha esposa ir para o trabalho dela, para depois eu estar no trabalho. Eu me organizei inteiro. Deu 11h45. Você pode trazer comida pra gente? Desestruturou. 11h45 é coisa de um sanguíneo. Tem lá, tem um refeitório, pega comida e traz. Vai dar certo. Só que aí eu olhei eu falei assim, mas 11h45. Aí eu peguei a comida. Quando eu chego em casa, ela já tinha feito a comida. Aí, E ela já tinha mudado de opinião. Tranquilamente. Ela falou, eu vou esperar ele chegar, fiz a comida. Só que aí eu olhei pra ele, mas você não pediu pra eu trazer a comida? Aí nessa hora das duas, uma. Ou você acaba com a tua vida, e briga. Ou você vira e fala, beleza, a gente pode comer comida à noite. Adriano. Não precisa ser rígido, entendeu? A gente come à noite, garante a janta. da ponta da língua dos dois aqui. Queremos te Vai lá, bombardear. você, cavaleiro. Vai lá, Regiane. Depois eu fico no próximo bloco. Vai lá, Isso, última desse bloco. Você falou, né, sobre potencializar, né? E é interessante porque muitas pessoas usam a desculpa, né? Esse é o meu temperamento, né? Tipo assim, as pessoas coléricas vão lá, estouram e falam, tipo assim, não, esse é o meu temperamento. Acaba se escondendo. Isso é preguiça e falta de ser melhor pro outro. Temperamento nenhum autoriza para ser indelicado. Temperamento nenhum te autoriza para ser bruto, entende? Um fogo canalizado se torna fogão, esquenta comida. Ou pode destruir uma floresta inteira. Então, porque você tem que me aguentar? Não, você tem que olhar para a tua vida, olhar para o teu interior e ver o que você vai colocar no mundo. Exatamente. Porque ninguém é obrigado também a suportar a tua tirania. E o contrário também, né? O fleumático que é mais tranquilo também não pode se usar, tipo assim, eu sou fleumático, não vou agir. É assim, não age porque eu sou esse meu temperamento. Não, a gente precisa trabalhar, né? Com certeza, colocar a riqueza do seu temperamento a serviço do outro. E aí vai aparecendo a sua personalidade, vai aparecendo o seu caráter, que é outra coisa bacana da gente perceber, né? O que é o caráter? Que é a articulação própria desse temperamento, a partir desse processo da personalidade, focando o bem, a virtude. Legal. Aí aparece o caráter, entende? Por isso que quando a gente se conhece, né, e a gente vai aprofundando essa temática da identidade, até quem está aí lutando, né, eu quero ser de Deus, eu quero ser santo, a nossa humanidade está muito inserida. Quando eu vou me conhecendo dessa forma, eu sei com quem eu estou lidando, no princípio, né, o que está acontecendo aqui dentro de mim. Por isso que é tão importante. Então, olha só, Adriano, falamos aqui, começamos falando sobre identidade, quem eu sou, e focamos nos temperamentos, né, já deu para dar uma clareada aqui nessa conceituação. Mas como é que eu faço para descobrir o meu temperamento, né? Porque caminhos eu sigo, eu preciso de uma ajuda terapêutica, um psicólogo precisa me ajudar, eu faço teste na internet, eu já descubro e descobri, como é que eu faço? Bom, isso aí é pauta para o próximo bloco, que a gente vai continuar essa temática. Você não sai daí, Revolução Jesus já volta, estamos falando de identidade, de temperamento. Já sabe qual é o seu? No próximo bloco, a Adriana vai ajudar a gente a esclarecer um pouco mais. Até já. E de volta agora, segura que terceiro bloco chegou, estamos falando sobre identidade, quem eu sou, Adriano Gonçalves está aqui. No primeiro bloco nós tivemos a participação do Fernando da comunidade Nova Aliança e o tema tá bom, tá faltando tempo, é claro, porque é vasto, mas se você ficar ligadinho nesse terceiro bloco, tenho certeza que você não vai se arrepender e vai te ajudar e muito. E lembrando, se você quiser ver os outros blocos, depois é só acessar lá o Play Canção Nova que você acompanha o programa na íntegra. E já que estamos falando aí de endereço virtual, quero deixar recomendado aqui loja.cançãonova.com. E a sugestão é esse livro que você encontra, livro Agora e para Sempre, Como Viver o Amor Verdadeiro, do cara chamado Adriano e da sua excelentíssima esposa Letícia Gonçalves, né? Já que ele tá aqui, a gente vai fazer bom proveito. E tudo isso, gente, esses livros, esses produtos que você adquire, isso nos ajuda a mantermos na fidelidade aqui a nossa missão, que também é sua, porque ela é uma extensão, né? Nós estamos aqui doando a nossa vida, os missionários, tantas pessoas que trabalham com a gente, e você que contribui mensalmente, faz com que essa obra aconteça, ela permaneça e ela se expanda cada vez mais. Então, adquirindo os produtos da Canção Nova, você está ajudando diretamente. E a dica é essa, livro Agora e para Sempre, Adriano. Como você já bem disse, surgiu dessa fase que você vivenciou, está vivenciando, graças a Deus, né? Com certeza. Comecei a escrevê-lo junto com a minha esposa, quando a gente, né, se casou, e nós terminamos no parto da minha primeira filha, a Kiara. Nossa, então, que cume, hein? E ele fala justamente disso, da fase do namoro,
do noivado, o jovem casal até o primeiro filho. Agora já tem que escrever outro sobre o segundo, né? Ou o quarto, na verdade. Isso mesmo, já deve estar aí. Né? Dentro já deve ter algumas estruturas. Eu tô vivendo, né? Isso. Como é fruto de vida, né? Isso é muito bacana. Adriano, estamos falando dos temperamentos, né? Focando na questão dos temperamentos. E aqui antes nós falamos essa questão do lado negativo, positivo do forças e fraquezas, que aí você explicou bem pra gente, né? Falando sobre forças e fraquezas. Agora, eu quero descobrir qual é o meu temperamento. Existem ferramentas que nos ajudam pra isso? Olha, tem vários testes na internet, eu não indico nenhum. Pronto. Porque eles não são claros, né? Não são psicológicos, né? Então são pessoas, às vezes, de muito senso comum, né? Que fizeram. Mas você indica, né, algum? Vá para terapia, né? E ali com o seu terapeuta você vai descobrir. Tá, mas eu não tenho, não quero pagar só para poder ver qual é o meu temperamento. É a observância interior. Né? Observar de que maneira você se relaciona com o mundo, né? Qual é o seu mundo interior? Porque, por exemplo, Tiago, o temperamento ele dá esse filtro, né? De como o mundo entra, de como eu encaro esse mundo. Então, por exemplo, né? Uma pessoa que ela é mais melancólica, então ela recebe este mundo, esse mundo tem um peso dentro dela, porque ela é terra. Né? Então, assim, se você, diante das situações que acontecem, diante de um filme que você assiste, diante de uma notícia que você recebe, como é que isso cai em você? Aquilo tem um peso, você fica pensando durante o dia inteiro, aquilo toma seu sono e tudo mais. Então, muito parece com uma estrutura mais melancólica, de terra, né? Se você recebe isso, né? Já quer fazer alguma coisa? Não, vamos lá, vamos ligar, tarará, e você já age. Uma estrutura muito mais colérica, né? Tem que se observar. É fogo, né? Se a coisa cai, você sedimenta aquilo, mais água. Agora, se você quer falar para todo mundo, nossa, tá sabendo? Nananana, então parece mais uma estrutura mais sanguínea, entende? Então, assim, perceber como que isso se articula. E é tão interessante que até a forma de se relacionar com Deus passa pelo temperamento. Nossa, isso... Então, por exemplo, você quer uma coisa que dá certo como um melancólico? O exercício e a prática das virtudes. O que é a virtude? É aquele hábito, né, em torno do bem, que você faz constantemente. Né? E o que é o melancólico? Ele precisa de uma previsibilidade, ele precisa de uma rotina. Então, virtude com ele dá certo. Então, quero crescer na fortaleza, que é a capacidade de suportar a dor e escolher as suas batalhas. Então, eu vou perceber, peraí, qual é a batalha que eu tenho hoje? A batalha que eu tenho hoje é ir pro meu departamento, depois é ficar com a minha filha à tarde, a batalha é fazê-la dormir, depois é ir pro programa. Então, eu elegi as minhas batalhas. Então, isso vai me dando o quê? A fortaleza. Uma coisa que dá certo, muito certo, por exemplo, com o sanguíneo, oração. Oração verbal mesmo, falar. Tem que falar, né? Tem que falar, o sanguíneo é muito próprio do falar, né? Se você pegar, por exemplo, um colérico, né? O que é a prática, né, da virtude do colérico? A esmola. O que é isso? Porque a esmola, ela é aquele fogo, no sentido assim, do julgamento. Né? Quem dá esmola precisa... não deixar o julgamento agir no sentido assim, mas ele vai fumar um baseado, o que ele vai fazer? Não, você dá e pronto. Então isso queima o quê? O teu orgulho. E faltou um, que é o fleumático. O que dá certo com ele? O quê? Jejum. Entende? Sim. Então, o que é o jejum? O jejum é aquele momento onde a fome baixa, você fala assim, o que está aqui dentro? Entende? Eu preciso controlar os meus instintos. O jejum, ele é isso, né? E o fleumático, ele precisa disso, dessa certa estabilidade. Ele não é aquela pessoa mais calma e tudo mais. Então, o jejum, ele dá essa calmaria interior. Adriano, lógico, todo mundo precisa fazer jejum, esmola, viver as virtudes. Mas falando que funciona como estratégia espiritual. E é interessante, né? É interessante a gente identificar, né? Porque a gente começou, né, no início do programa com essa frase, né? Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Então é importante também saber que a minha vida de oração, né, esse conhecimento
por Deus passa pela minha vida de oração de acordo com aquele meu temperamento. Com certeza, e você vai conseguindo os frutos da sua vida de oração. Qual que é o problema das pessoas? Ah, mas eu rezo, nada me acontece. Tá, o que você quer que aconteça? Ganhar na Mega Sena? Meu filho, é um a cada quantos mil? Menos. Eu quero que caia um homem, né, que eu tô solteira. Menos. Você precisa entender que a oração, ela faz os frutos dela dentro de você em prol do serviço aos outros. Sim. Entende? Então, o temperamento... Imagina, gente, né? Um melancólico que consegue aprimorar toda a técnica dele de entender o outro. Ô Adriano, é uma percepção errônea, pode ser, você me corrija. Mas os temperamentos, eles colaboram entre si, é uma complementaridade, não sei se seria a melhor palavra, né? Uma vez que o melancólico, como você trouxe bem o exemplo, o seu e da Letícia, eles colaboram um com o outro, de fato? Há essa complementaridade ou outra palavra que seja... A gente se enriquece, né? Sim. Aquilo, né? Alguém disse aí, né? As diferenças não são barreiras, mas são riquezas. É poético demais, mas na vida é duro, sim, entendeu? Sim. As diferenças são difíceis, tem hora que o outro... Mas quando você entende de como que você pode se equalizar a partir do outro, você cresce muito. Por exemplo, o meu casamento, ele tem tudo para dar certo e tem tudo para dar errado. Então, se eu quiser transformar a minha esposa sanguínea numa melancólica, eu vou acabar com a subjetividade dela. Eu vou destruir esse jeito expansivo dela, esse jeito despreocupado dela, querendo que ela se transforme em melancólica. Se ela também não me respeitar na minha previsibilidade, na minha necessidade de rotina, ela vai me destruir. Mas eu posso dar para ela o chão de segurança, porque o ar se perde. Então, amor, vamos fazer assim, 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 assado. E ela pode virar para mim e falar, relaxa, só uma brincadeirinha. A minha filha de 2 anos é melancólica. Aí ela acordou agora à tarde, antes de vir pro programa. E aí eu fui dar um beijo nela, falei, papai tá indo trabalhar. Ela, por quê? Tô falando bem daqui, né? Por quê? Eu falei assim, filha, porque o papai, né, fez um compromisso, ele vai trabalhar. Ela, mãe, por quê? Eu falei, porque o trabalho é fazer o bem para as pessoas. E o papai vai lá fazer o bem para as pessoas. Ela, papai, fica em casa, relaxa. Olha. De quem essa frase não é minha, é da minha esposa. Eu ri, eu dei gargalhada, porque tem hora que a Letícia assim, ai amor, fica em casa, tarará, tarará. Eu falei, peraí, eu sou missionário, eu preciso trabalhar, eu tenho pacientes, tarará. Não é que a minha esposa quer que eu seja vagabundo, menos. Mas é porque ela, do jeito sanguíneo, entendeu? Sim. De relaxar. E aí, aquilo não foi da minha filha, aquilo foi da minha esposa. Só que eu ri, porque dá o tempero. Mas, por exemplo, teve um dia, né, tem um desenho do Frozen na Netflix, que o Olaf, ele senta assim na árvore, ele começa a se desfazer, cai a neve, tá derretendo, né? A Kiara começou a chorar compulsivamente. O papai, o Olaf tá morrendo, papai, vamos salvar o Olaf. Aí eu falei, é melancólica, porque ela sente a dor. Então tem hora, quando a coisa é muito dolorosa, eu preciso aliviar para ela, porque mesmo que ela seja melancólica, ela não tem ainda a estrutura, entendeu? De entender que é só um desenho. Ela entende. Se fosse um sanguíneo, fala, tá derretendo, depois ele aparece de novo no outro desenho. E pronto. Eu tive que ir lá, pegar o Olaf dela, trazer, tá aqui, filha. Ela, Olaf, não derreta, Olaf, não derreta. Mas é tão interessante, olha só, né? Como muda, né? Você começa a entender, a se entender, a entender o outro, e como isso vai contribuir nos relacionamentos, no seu cotidiano, na sua relação com Deus, na sua relação com o outro e na relação consigo mesmo. Com certeza, Tiago. E assim, é muito interessante que a técnica dos temperamentos, ela faz que você tenha, né, um relacionamento mais saudável consigo, com Deus e com o outro. Por exemplo, dentro de uma realidade como um programa, de uma equipe de produção, se eu tenho atenção, né, a cada temperamento, a chance daquele programa, né, sair com um colorido, né, vasto, um colorido melancólico, colorido fleumático, colorido de todos os temperamentos. Porque você vai falar com todo mundo, porque querendo ou não, né, agora, né, tem várias pessoas assistindo. Então, pro como que tá chegando esse programa, por exemplo, para um melancólico agora? Ele vai procurar esse livro para comprar, porque ele é terra, ele quer aprofundar.
O colérico, peraí, eu preciso procurar algum terapeuta, fazer um teste para descobrir quem eu sou, porque eu preciso usar isso no meu trabalho. Ó, as reações aí, né? O fleumático vai falar assim, então quer dizer que isso Por é isso, eu isso. agi assim, Né? por causa Então beleza, disso. então agora eu vou fazer assim, tarará, tarará. O sanguíneo, caramba, você tá assistindo Revolução Jesus? Liga aí que tá muito legal, tô falando de temperamento, precisa falar, entendeu? Então assim, cada temperamento, esse programa chega dessa forma. Rafael, qual que é a sua atitude frente a isso, Rafael? O que você vai fazer depois desse programa? Vai, Rafael, o diretor, gente. Vai, Vamos ajudar gente, ele no é o temperamento diretor. dele, ó. Qual é o temperamento dele? Qual é o temperamento Vocês do Rafael? acham? Fleumático? É fleumático? Quando tá gente, eu acho caindo que o programa, ele é aquele que consegue... mas ele acho que ele é sanguíneo, gente. Não, gente, eu entendo, Rafael, porque eu também sou fleumática. É fleumática, Regiane? Sou. Eu não tô muito boa, eu tô Mas entendendo assim, mais foi do tão Brasil. interessante porque quando me explicaram o Mas temperamento... vocês acham que os Ah, fleumáticos são bonzinhos? Olha, Gente, eu vou- Fleumático Gente, eu vou contar. água. E água jogada no fogo, abafa o fogo. Então um colérico nessa Não. equipe morre. E eu fui entendendo, porque eu não sou aquela fleumática que, tipo assim, o mundo tá caindo e eu fico lá. Não. É indiferente. Eu ajo. E aí, só que eu ficava. Porque eu falava que eu era fleumática e colérica. Até eu falei, nossa, é uma guerra dentro de mim, Nada né? de esquizofrenia, é um só. Então, aí quando eu comecei a ler essa teoria, né, e entender, aí me explicaram, não, você é a água. Só que a água, quando vem com força, ela é o quê? É um tsunami. Isso. E aí eu entendi. Eu acho que foi de uma formação que eu dei. Isso Foi na aí. formação Foi. que ele deu, justamente. Foi. Que Ah, daí ele seus deu bandidos, pauta. vocês estão A gente usando. tava na formação, gente. Tudo vira pauta aqui. Sim. Adriano, muito bacana, né? Você citou esse livro aqui, é bacana a gente salientar mais uma vez. Os temperamentos, né? Muita coisa que você disse tá aqui nesse livro também. Então, uma referência também já é um subsídio para quem quiser aprofundar e entender mais. Com uma certeza. literatura indicada. Eu indico porque tem muita literatura, né, referente aos temperamentos. Tem umas questões mais de nova era, sabe? Que Sim, mistura. mistura tudo, né? Tem Sim, é bem alguns, complicado. assim, que vai juntando várias teorias. Né? Então tá muito legal. Eu indico. Legal. Super E aí tá, né? Depois, se puder procurar um terapeuta, vai ajudar demais, né? Porque. Pergunta se ele sabe da técnica de temperamento. Sabe por quê? Na faculdade a gente estuda, mas os professores falam que isso é coisa ultrapassada. Vamos estudar outras coisas, né? Só que é uma técnica muito antiga e que precisa ser atualizada, entende? Então, assim, talvez esteja naquela pegada, né? Então, é interessante você perceber quem, né, domina essa técnica e a partir daí se beneficiar dela. Adriano, pra gente fechar agora, né? Fechar como a gente iniciou, falando de identidade, aqui a gente foi trilhando um caminho muito interessante. Vale a pena você rever esse programa, lembrando que ele fica disponível na plataforma, né? Do Play Canção Nova. Então você pode rever. Agora você deu algumas luzes falando do temperamento, de como eu descobri meu temperamento. Mas na identidade, englobando tudo isso, que dariam programas e programas, era ser uma série aqui. Eu preciso ter clareza de quem eu sou. O Adriano, com essa visão espiritual que você tem, porque você é um missionário, psicológica, experiencial, porque você é um pai de família, né, um jovem que já conviveu com tantos e continua convivendo, qual é o caminho que você daria de alguns pontos concretos para que esse autoconhecimento, essa identidade, ela fique clara, então eu possa assumir minha vida e tomar postura diante dela? Primeiro, escutar, né, a voz que ecoa no seu interior, né? Entender onde estão os seus sentimentos, onde mora o teu coração. A palavra de Deus vai dizer que onde está o teu coração, aí se encontra o seu tesouro, né? Então, nisso, articular a sua inteligência, né, com essa realidade. O que é a inteligência? Essa capacidade de descobrir a verdade. Né? Então, leia bons livros. Quer livro espiritual para você ler, que vai te ajudar pra caramba? Leia o Diálogo de Santa Catarina de Sena. Leia Castelo Interior de Teresa d'Ávila. Ah, mas é muito espiritual. Só que aí você vai tendo autoconhecimento a partir da verdade, que é o próprio Deus. Entende? E ela, mas um psicólogo falando isso? É porque eu estou num programa religioso. Eu não vou mandar para você aqui ficar lendo a teoria psicossocial do Freud. Vai falar um punhado de coisa na tua cabeça, não vai articular nada, fazer um mal para você. Né? Então, assim, leia bons livros. Né? E mais, sirva. Quer descobrir a tua vocação? Sirva ao outro. Faça bem feito aquilo que está a teu alcance. Nem que seja só seu esposo dentro de casa, o pai dentro de casa, o câmera que está aqui por detrás, o apresentador que está aqui na frente. Faça bem. Porque uma coisa bem feita vai aparecendo aquilo que é identitário, ou seja, aquilo que te define. A pessoa, ela é isso.
Ótimo, temos um longo caminho a trilhar, né, Regiane? A vida Super inteira. longo caminho. A vida inteira. Valeu, Adriano, obrigado, viu, por Tamo contribuir junto. com a gente mais uma vez. As portas sempre abertas, porque afinal de contas a casa é sua. É nossa. Nossa. Valeu, e assim a gente finaliza mais esse programa Revolução Jesus. Obrigado por você que está conosco. Lembrando sempre que essa experiência revolucionária passa por tudo isso, né? Nós queremos lutar, nós queremos buscar o céu, nós queremos lutar pela santidade. E a gente precisa se conhecer, saber quem somos e que a gente está aqui para contribuir. Então, Deus abençoe aí a sua jornada e a gente segue, né, Regiane? A gente segue isso mesmo. Seja quem você é de verdade. Valeu! Revolução Jesus! Sabe fazer o símbolo ainda, Adriano? Aí sim! Isso vai ficar muito feio, né? Nossa. Valeu, gente! Aí Deus ia abençoe. gagar mesmo. Isso! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.